poder durou exatas 698 semanas e 5 dias. Da posse de Lula, em janeiro de 2003 ao afastamento de Dilma, em maio de 2016, os escândalos políticos e casos de corrupção sempre estiveram presentes no primeiro escalão do governo. Ao todo, as denúncias comprovadas nos últimos 13 anos somam mais de 47 bilhões de reais em desvios. Logo nos primeiros 6 meses de gestão, o governo enfrentou a crise do dinheiro enviado ilegalmente para paraísos fiscais, que foi investigado pela CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, do Banestado, na Câmara dos Deputados. Na época, o deputado José Mentor, PT, foi acusado de sabotar a CPI para proteger membros do governo. A CPI foi instalada em junho de 2003. Também em junho veio à tona o esquema de corrupção no DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, com desvio de 32,3 milhões de reais de recursos destinados à construção de estradas. O alvo das denúncias foi o ministro dos Transportes, Anderson Adalto. Em setembro, outro escândalo, a ministra da Secretaria de Assistência e Promoção Social, Benedita da Silva, foi descoberta usando recursos públicos para custear passagens e hospedagens para a Argentina e Nova York dela, em compromissos pessoais. Ao todo, foram 19 mil reais e a ministra acabou pedindo demissão em janeiro de 2004. Foi no início de 2004 que surgiram as primeiras evidências do esquema do mensalão, maior escândalo do primeiro mandato de Lula. O mensalão era a propina que o governo pagava, com dinheiro público, a parlamentares para votar a favor das propostas petistas no Congresso. O articulador do mensalão foi o ministro José Dirceu, da Casa Civil. As estimativas apontam um desvio superior a 200 milhões de reais, além de repasses de verbas para deputados participantes do esquema. No ano seguinte, em 2005, Dirceu deixou o governo. Em 2005, no mês de julho, chegou ao auge o escândalo envolvendo o ministro Romero Jucá, Previdência, que fez empréstimos de 18 milhões de reais de bancos públicos usando como garantia 7 fazendas que não existiam. Na mesma época, estourou o esquema de corrupção apurado na CPI dos Migos, que detectou um desvio superior a 7 milhões de reais de dinheiro público para políticos e empresários. O grande caso de corrupção em 2006 no governo petista foi o de Luiz Guxiquem Comunicações, com respingos do mensalão e também da CPI, que investigou o desvio de 11 milhões de reais nos fundos de pensões de funcionários públicos. Em 2007, Lula iniciou seu segundo mandato, após a reeleição, com novas suspeitas de corrupção. Na pasta do Trabalho, sob o comando do aliado Carlos Lupe, foi descoberta uma fraude envolvendo 11 fundos destinados a programas para desempregados que somaram 18 milhões de reais em desvios e custou o cargo do ministro. No ano de 2008, a ministra da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, teve que deixar o cargo depois que descobriram gastos indevidos com cartões corporativos do governo no valor de 171 mil reais. A denúncia levou a investigações de outras despesas ilegais do alto escalão do governo. Para serem beneficiadas com incentivos fiscais, em 2009, montadoras pagaram até 36 milhões de reais em propinas para o governo editar a medida provisória número 471. O esquema gerou um prejuízo de 1,3 bilhões de reais em impostos. Repetidas denúncias de corrupção nos 2 mandatos, Lula conseguiu eleger como sucessora Dilma Rousseff. Diferentemente de Lula, que evitou medidas drásticas para combater a corrupção, Dilma a adotou como estratégia demitir os ministros envolvidos em corrupção, boa parte deles herdados de Lula. Foram demitidos Antônio Palocci, Casa Civil, Alfredo Nascimento, Transportes, Pedro Novaes, Turismo, Orlando Silva, Esportes, Nelson Jobim, Defesa e Wagner Rossi, Agricultura. Mas não teve jeito. Em 2013, o líder do governo na Câmara, Arlindo Quinalha, foi acusado de envolvimento em fraudes de licitações que chegaram a 1 bilhão de reais. O dinheiro foi enviado para empresas que financiaram a campanha do PT. Desde 2014, incluindo a campanha de reeleição, o governo Dilma está envolto nas acusações de corrupção na Petrobras. O esquema foi descoberto na Operação Lava Jato e deve ter gerado um desvio de aproximadamente 42,8 bilhões de reais, segundo a Polícia Federal.